Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Nesta manhã, nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, estamos mais um domingo aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e aprender a sua palavra. Queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de adentrar na sua casa, talvez até nos dando uma carona no seu automóvel, até mesmo aí no hospital, no seu trabalho. Queremos agradecer a oportunidade que nos concede de poder juntos, num só coração, numa só comunhão, adorar ao Senhor nesta manhã e participar da escola bíblica dominical. Estamos vivendo mais um final de semana de restrições, atendendo ao que está orientado pelo decreto estadual. As nossas igrejas estão fechadas, não há escola dominical, não há culto físico nas congregações, mas a igreja não para. O culto, já que não podemos ir à escola dominical, Deus traz por meio da Rede Brasil de comunicação a escola dominical até você. E nesta manhã maravilhosa, compartilhe este link aí deste culto matinal que é a nossa escola bíblica dominical. Convide mais um irmão, mais uma irmã, para que possa participar conosco nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor de cada um dos nossos irmãos. Estamos passando dias difíceis, a pandemia ainda está aí, há privações de locomoção, nós não podemos estar no templo físico, mas queremos dizer a você que isto vai passar. Nós estamos orando e cremos que Deus há de intervir nesta situação. Vamos orar ao Senhor neste momento e pedir a sua bênção toda especial. Se você puder curvar a sua cabeça, por gentileza, curve e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela tão maravilhosa salvação que concedeste a cada um de nós. Ó Pai, mesmo imerecedores, mesmo, Senhor, indignos do teu amor, da tua graça, do teu favor, da tua comunhão. Mas o apóstolo João escreve, Senhor, que tu nos amaste de tal maneira que deste o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, por tua graça, Senhor, por teres enviado o teu Filho ao mundo e nos dá esta oportunidade, por meio do teu santo Filho Jesus Cristo, adentrar a tua presença e poder ter o direito de te chamar de Pai, poder ter o direito de sermos filhos teus, Senhor, e participantes desta família que é a família de Deus. Nesta manhã nos dá, Senhor, um culto abençoado, que tu possas te instrumentalizar de cada um dos teus filhos, Senhor, que estarão aqui ou cantando ou trazendo a palavra, que tu possas falar ao coração dos teus filhos nesta manhã, para a honra e a glória do teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar ao Senhor com o evangelista Josadark Aquino. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão especial que Ele nos tem dado. E conforme nos orienta nosso pastor, Dado Jacques, vamos adorar a Deus, cantando o hino 141 da nossa harpa cristã, Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz.
sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz se obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino, o 258 da nossa harpa, Na Rocha Eterna Firmado. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me escondo Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então verei com os anjos e santos no céu. Hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho
salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Aleluia. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Como é bom, nessa manhã de domingo, pela infinita misericórdia de Deus, estarmos aqui na casa do Senhor para compartilhar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aprender. E para hoje, a lição de hoje é a lição número 10. Quero convidá-lo para que você, se tiver com uma lição, acompanhe conosco. A lição número 10 é a lição que vai ser trabalhada nessa manhã. Lição 10, o título dela é o Ministério de Mestre ou o Ministério de Doutor. Está lá, Ministério de Mestre ou de Doutor. O nosso texto áureo diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e o versículo 7. A verdade prática diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe está aparecendo aí na sua tela. A nossa leitura bíblica em classe está registrado no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e versículo 29, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo número 1, e depois Romanos, capítulo 12, versículos 6 e o versículo 7, e por último, Tiago, capítulo 3 e o versículo de número 1. Eu quero convidar para fazer a leitura nessa manhã de domingo, nessa manhã rica que Deus nos concede de estarmos na casa do Senhor para aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos ler? Se você tiver com a Bíblia, se você tiver com a lição, melhor ainda. Se tiver com a Bíblia, abre a Bíblia lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e versículo 29, e depois nós vamos citar os outros versículos que compõem a leitura bíblica em classe nessa manhã de domingo. Diz assim um texto, Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo de número 1, diz assim a santa palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e o versículo 7. Diz assim a santa palavra do Senhor: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago, por último, Tiago capítulo 3 e o versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você que está em casa, repete comigo esse último versículo. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-lo nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos chegar diante do Pai Celestial, que pode atender as nossas petições. Vamos falar com o Senhor Jesus, aquele que nessa manhã de domingo tem uma palavra para o teu coração. O mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, está aqui para ensinar, está aqui para falar,
para chegar bem perto de Ti e trazer aquela palavra certa, trazer aquele consolo que você precisa e trazer o ensino que vai edificar a tua vida, edificar a tua alma. Vamos, nesse momento, vamos falar com o Senhor, vamos orar a Deus. Se você está em casa, talvez você esteja no hospital ou no trabalho, mas se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento e você vai sentir a presença do Altíssimo aí junto de você. Oremos esse momento. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias, te agradecemos, meu Deus, por esse dia que Tu nos concede, de estarmos vivos, de estarmos de pé, de estarmos diante de Ti, elevando as nossas vozes, para Te dizer que Tu és grande, que Tu és santo, que Tu és eterno, que Tu és digno de toda a nossa adoração, que nós dependemos de Ti. Senhor, Tu és Deus e nós precisamos da Tua presença. Nessa manhã de domingo, fala conosco, alimenta nossas almas, nos ensina, aviva a chama, nos dá mais esperança, prazer de estar dentro da Tua casa. Senhor, precisamos e dependemos da Tua presença. Nesse momento queremos Te pedir, meu Pai, por aquele que nesse momento está aí, talvez com os olhos fechados, outros ajoelhados, clamando e pedindo uma bênção. Deus eterno, entra nesse quarto, vai aí justamente nessa empresa, tem piedade dessa pessoa que nesse momento, com os olhos cheios de lágrimas, clama pedindo misericórdia. Pai eterno, nós acreditamos na Tua santa e soberana presença, Pai, que Tu pode estar aí nessa casa, trazendo consolo, trazendo a palavra, trazendo ânimo, resgatando vida. Vai no coração desse, meu Deus, que está precisando aceitar como único e suficiente Salvador. Quebra as cadeias, quebra os laços, ajuda essa pessoa, salva vidas nessa manhã. E Deus, batiza com Teu Espírito Santo, traz dons espirituais para a Tua igreja nesse momento, nos fortalece e nos faz estar mais perto de Ti. Queremos Te agradecer, Pai, no nome santo, no nome poderoso de Jesus, nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, chegamos também num momento muito importante do culto. A escola dominical, ela é um culto, e todo culto tem adoração. E um dos momentos da adoração é o momento da oferta. Mas por quê? Porque a oferta também é um ato de adoração a Deus. É quando aquele coração, de maneira voluntária, aquele coração agradecido a Deus pelas bênçãos que Deus tem concedido. Veja, meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus lhe deu a vida, você está vivo, você está aí assistindo. Quem mantém a vida é Deus. E quando a gente agradece pela vida, então as nossas ofertas também é um ato de adoração. E eu quero ler um versículo com você, um versículo bem conhecido, que expressa toda essa alegria de ofertar, de agradecer a Deus com as nossas fazendas, com as nossas posses. Se você puder fazer nessa manhã, faça isso. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7, quero convidá-lo para que você leia esse versículo da palavra de Deus conosco. 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meu querido, deixa eu chamar a atenção somente para essa última sentença. Deus ama ao que dá com alegria. Faça esse trabalho com amor, com alegria, com dedicação, agradecido a Deus pelas bênçãos que Deus tem lhe concedido e pelo dom da vida. Então a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, diante desse quadro, desse momento difícil, que não é o Brasil somente, mas o mundo está vivendo, que é o período de pandemia, disponibilizou alguns recursos. Você está vendo aí no canto da sua tela, justamente o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma página, justamente que é a página da igreja. E também tem outras opções. Nós temos a página da igreja, que vai aparecer agora aí na sua tela, o
iadpe.org.br. Você pode acessar, você vai ver que tem lá em cima, justamente na parte superior, o botão Quero Contribuir. Você clica nesse botão Quero Contribuir e vai aparecer algumas opções. Você pode ofertar dando seu dízimo, você pode simplesmente entregar uma oferta, você pode fazer uma contribuição para missões, você pode contribuir com a área social da igreja e você também pode contribuir com a comunicação. Então são algumas opções que você tem à sua disposição. E além disso, nós temos outros recursos. Tem o PayPal e tem o PagSeguro, principalmente para aqueles que estão fora do Brasil, também pode utilizar, e quem está dentro também pode fazer a mesma coisa, são recursos. E além disso, as contas da igreja. Nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal, a conta do Bradesco e a conta do Banco do Brasil, que está aparecendo aí na sua tela. Mas é bom lembrar que todo depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Aparece aí na sua tela justamente o CNPJ da igreja. Anota a questão do CNPJ da igreja para você ter certeza que está sendo feito o depósito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E outro recurso que facilita muito é justamente o Pix. E a chave para se fazer a transferência, dentro daquelas opções que já foram mencionadas, é justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a IEADPE. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, mas orar por quê? Orar agradecendo. Vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas e agradeça por aquilo que Deus vai lhe receber, que Deus vai lhe conceder. E meu querido irmão em Cristo Jesus, talvez você esteja nesse momento dizendo, quero fazer, mas não posso. Deus, Jeová dos Exércitos, é o Deus do impossível. Ele pode abrir porta de trabalho para você nesse período de pandemia. Quantas bênçãos os nossos irmãos têm agradecido, Deus abrindo porta, aumentando o pão dos seus filhos. Você que está se preparando, talvez para um concurso, para um teste, na segunda-feira, meu querido irmão, Deus ainda é o mesmo, Deus faz, então ore conosco com alegria. Você que vai ofertar, ore com um coração aberto e voluntário. Você que não tem, ore, porque Deus vai abrir a porta para você. Creia nessa palavra, Deus vai abrir a porta e vai aumentar o pão dos teus filhos. Vamos orar ao Senhor. Chegue diante de Deus com fé, com amor, com prazer, com alegria, que o Senhor Jeová vai operar na tua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer pela vida, pelo dom da vida. Queremos te agradecer porque é tu que tem nos dado o alimento diário. Pai eterno, recebe as nossas ofertas como um ato de adoração e gratidão de um coração voluntário. E Senhor, nesse momento, quantos que estão nos ouvindo nesse momento, meu Pai, que estão precisando de uma porta de emprego, que estão querendo um socorro da tua parte. Deus eterno, vai nessa casa, tranquiliza esse coração amargurado, angustiado, dizendo que as portas estão fechadas. Faz com que essa pessoa acredite que tu pode fazer todas as coisas. Pode abrir porta até mesmo num dia de domingo, Pai, pode ser chamado. Senhor eterno, recebe a nossa gratidão e abençoa essa criatura, abençoa essa vida, que nesse momento está diante de ti com os olhos cheios de lágrimas, te pedindo uma oportunidade de emprego. Abre a porta, ajuda, abençoa e queremos já te agradecer. Tudo no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. O pastor Nado Jackson, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida mais uma vez o evangelista Josar Dark para louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, vamos louvar a Deus. É o hino 429, escuta o evangelho, ó pecador desejoso. Ó pecador desejoso de verdadeiro perdão, a voz de Cristo ditoso, escuta com atenção. Escuta o evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho
conselho que vem dos mais altos céus. Hoje com fé e de graça vem aceitar o perdão de Cristo, pois te abraça, dando-te a salvação. Escuta o evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem do mais altos céus. Cristo Jesus tem vertido seu sangue com grande dor para salvar-te perdido e te encher de amor. Escuta o evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem do mais altos céus. Se te contrito aceitas de Cristo o seu perdão, terás então paz perfeita e gozo da salvação. Aleluia. Escuta o evangelho do Filho de Deus, o divinal conselho que vem do mais altos céus. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, louvamos ao nosso Deus a oportunidade de nesta manhã estarmos juntos novamente para aprendermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esta semana estamos estudando a lição de número 10, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor. O nosso textuário está em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática nos diz que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Queridos irmãos, estamos dando continuidade à série de estudos baseados em Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E só a título de recordação, já estudamos sobre o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor. E hoje nós estamos estudando o ministério de mestre ou doutor. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição nesta manhã, é importante que tecemos algumas considerações no estudo desta lição. Em primeiro lugar, possamos compreender que o termo aqui, mestre ou doutor, e o termo utilizado na Bíblia, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, em nenhum momento está relacionado ou tem a mesma conceituação que o termo mestre ou doutor no mundo acadêmico. No mundo acadêmico, ser mestre é uma condição acadêmica inferior ao de doutor. Doutor já é uma condição maior. Só que a Bíblia, o termo que vai usar é o didáscalos, que tanto faz ser traduzido como doutor, como também traduzido como mestre. Então, do ponto de vista bíblico, não há esta separação. Uma outra consideração que precisa ser pontuada antes de nós iniciarmos a nossa lição, irmãos, é que esse dom em nada tem a ver com a educação acadêmica formal. Há pessoas que pensam que receber o dom de mestre ou doutor está diretamente relacionado àquelas pessoas que têm uma vida acadêmica ativa, cursam aí o seu
o seu quarto grau, entra na pós-graduação, vai receber o título formal numa academia de mestre ou doutor, ou até um pós-doc. Mas é bom deixar claro que este dom aqui de mestre ou doutor em nada tem a ver com educação acadêmica formal, ou seja, com aquilo que é aprendido nos centros universitários. Um outro ponto a ser considerado é que pode existir sim, e aí quando falamos de ministério de mestre ou doutor, a gente vai ver que isso está relacionado à liderança da igreja, porque Efésios 4:11 fala de dons ministeriais, e considerando que é um dom ministerial, pode existir sim um líder que tenha uma educação acadêmica formal e tenha também este dom. A educação acadêmica formal não é garantia de ter o dom de mestre, mas é possível que um líder que tenha uma educação acadêmica formal possa sim também receber de Deus este dom, é o dom de mestre. Até porque é preciso que a gente relembre de que tanto aquilo que é dado lá em Efésios 4:11, como o texto que vai ser utilizado na nossa lição hoje, que é Romanos, no capítulo 12, versículo 7, nós, ao observarmos o contexto de Romanos 11, no versículo 3, ele vai dizer que segundo a graça que nos for dada, ou seja, todos os dons que serão relacionados, que estão relacionados em 1 Coríntios 12, todos os dons que estão relacionados em Romanos 12, os dons que estão relacionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, são atos de graça de Deus, ou seja, são dons sobrenaturais, não está no campo da naturalidade, está no campo da sobrenaturalidade, que é uma capacitação sobrenatural que Deus dispensa àquele servo ou serva de Deus para o exercício da atividade, para o exercício daquilo que Deus está lhe conferindo para desenvolver na igreja com a finalidade de promover a edificação do corpo de Cristo. Logo, nós não podemos pensar de que isto seja uma habilidade natural que qualquer pessoa tenha, que possa adquirir mediante a incursão em centros universitários, em cursos de pós-graduações, doutorado, pós-doc, não, em nenhum momento. Pode haver sim um líder que tenha toda essa formação acadêmica e que receba de Deus este dom, como também pode ter líderes, como na sua maioria, líderes que recebem de Deus este dom e que não têm esta formação acadêmica, porque, deixemos claro, estamos tratando de dons espirituais, os dons que Paulo lá em Romanos 12 classifica como graça. Se é graça, é dádiva. Se é dádiva, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus resolveu nos compartilhar, nos capacitar, o capacitar aqueles a quem Ele chama para o exercício do ministério. Um outro ponto a ser considerado é que nós reconhecemos que haja doutores de educação formal acadêmica e que foram utilizados por Deus como grandes instrumentos para abençoar a igreja. Um exemplo claro disso é se a gente vai para a história da igreja, nós perceberemos, embora nós defendemos que a nossa doutrina está fundamentada nos fundamentos dos apóstolos, mas entre os apóstolos e nós, 21 séculos, há um caminho, há uma trajetória histórica que foi percorrida por grandes homens de Deus que se debruçaram muitas vezes em batalhar, em lutar pela fé, discutindo esta fé
né, contra as heresias, contra o liberalismo teológico ao longo da história da igreja. Quantas afirmações, né, não se fizeram, né, ao longo da história da igreja, tentando desconstruir a figura de Cristo, dizendo que ele era homem, mas não era Deus. Outros diziam que ele era Deus, mas não era um homem. Diziam, não, ele tinha a aparência apenas de materialidade, de corpo físico, mas ele de fato não tinha um corpo físico. Outros dizem, não, ele tinha duas naturezas. Outros dizem, não, ele tinha apenas uma natureza. Outros dizem, não, a união das duas naturezas formou uma única natureza. E toda esta discussão, por mais absurda que a gente pareça ser aos nossos olhos hoje no século XXI, foram discussões que foram sendo trazidas ao longo da história da igreja e que hoje o que nós possuímos em conhecimento, em refino teológico e doutrinário, nós somos gratos a estes homens, né, que ao longo da história da igreja estiveram com todos os dentes, com todas as forças, defendendo esta doutrina. É preciso também que recordemos, né, dos tradutores, das equipes de tradução, daqueles que se alvoram, né, daqueles que se dedicam muitas vezes a trabalhar na tradução de um texto. E aí nós precisamos considerar se aquilo que conhecemos de Cristo, nós conhecemos através da palavra. Tudo que conhecemos sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre o homem, sobre criação, sobre redenção, sobre queda, tudo que compõe o bojo de doutrinas daquilo que nós professamos hoje. Inclusive a doutrina pentecostal, a contemporaneidade dos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, nós só conhecemos porque temos a Bíblia em nossa língua. Nós somos até privilegiados porque só na língua portuguesa, no português do Brasil, nós temos mais de 20, entre traduções e versões, nós temos mais de 20, enquanto há povos aí fora que não tem um versículo traduzido. E por que conhecemos aquilo que conhecemos? Porque Deus levantou homens que dedicaram a sua vida inteira à academia, dedicaram a sua vida a estudar línguas originais, dedicaram a sua vida a estudar hebraico, estudar grego, estudar aramaico, estudar as línguas antigas, para que ao se debruçar com a tradução de um texto, pudesse ver qual era a melhor palavra que pudesse representar aquele entendimento do original ali na língua que estaria sendo traduzida ao texto. Isso envolveu, claro, não só a perícia acadêmica ou o domínio das línguas orientais, mas, acima de tudo, isso envolveu também devoção a Deus. Envolveu também o relacionamento destes homens com Deus, a busca desses homens a Deus, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus compreensão para que fizesse um trabalho de tradução à altura daquilo que os textos originais, a comunidade que recebeu os textos originais, a mesma qualidade pudesse ser reproduzida a estas línguas. Então, nós queremos dizer que reconhecemos sim o trabalho destes homens e precisamos entender que o fato de estes homens terem se dedicado a vida inteira, porque, como diz aí fora que até para se traduzir uma Bíblia se leva em torno de 20 anos, ou seja, alguém gastou 20 anos da sua vida para traduzir um texto sagrado. Então nós temos estes homens sim, que se dedicaram a um mundo acadêmico, ao estudo das línguas originais, arqueologia bíblica, crítica textual, tudo isso para que tivéssemos o texto hoje e baseado nesse texto que nós temos hoje, é que conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo e podemos dizer que a nossa doutrina é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque nós temos o mesmo texto que os apóstolos têm. E como é que nós temos o mesmo texto? Porque entre os apóstolos e nós, houve homens e mulheres, mulheres também, que Deus levantou para dedicarem a sua vida ao estudo das línguas originais, das ciências bíblicas e trazerem para nós um texto aprimorado, um texto que estivesse próximo do original, para que pudéssemos dizer, como o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2:20, que
a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos. E pudéssemos dizer hoje que o que nós professamos, o que nós acreditamos e o que nós declaramos em termos de matéria de fé e prática está perfeitamente de acordo com aquilo que a igreja do primeiro século defendia, acreditava e morria por isso. Bem, queridos irmãos, fazendo estas considerações, nós vamos para a introdução da nossa lição, no tópico, lá na introdução, que traz o seguinte texto: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultura, teologia, filosofia. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram que o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer a nobre tarefa. Romanos capítulo 12, versículo 7 e 1 Timóteo 4,13. É uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. É importante que nós pontuemos aqui, irmãos, que ter o ministério de mestre ou doutor não é em nenhum momento uma posição de destaque na igreja, de forma alguma. Aqui é vocação, aqui é ministério. Uma outra coisa que é preciso que entendamos, já a partir dessa nossa introdução, é que precisamos ter o equilíbrio para evitarmos dois grandes extremos no que diz respeito ao ministério de mestre ou doutor e o dom do ensino, que nós vamos mostrar a diferença entre mestre ou doutor, ministério de mestre ou doutor e aquele que tem o dom de ensino. São duas coisas completamente diferentes. Então nós precisamos ter isso em mente, para evitar dois grandes extremos. Primeiro é o anti-intelectualismo, ou seja, alguém achar porque tem um dom de mestre ou porque tem um dom do ensino, achar que porque tem este dom do ensino, não precise em nenhum momento estudar, não precise em nenhum momento ler a Bíblia, não precise em nenhum momento se debruçar sobre a pesquisa, porque, segundo estes, o Espírito Santo, você tem a unção do Espírito Santo e não há necessidade que ninguém vos ensine, interpretando equivocadamente o texto lá de 1 João. Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque você tem a unção do Espírito Santo. Só que na contramão desse entendimento está o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:7, que ele vai dizer: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. São duas coisas, são duas perspectivas que o apóstolo Paulo traz aqui. Primeiro é a perspectiva divina do dom espiritual e o outro é a perspectiva humana. Primeira perspectiva divina, Paulo está dizendo, olha, Deus vocaciona, Deus dá habilidades, Deus dá a capacidade espiritual, porque estamos tratando de dons espirituais e não de dons naturais. Estamos falando de dons espirituais. Deus dá a capacidade para o ensino, Deus dá a capacidade para a compreensão do texto. Entretanto, o apóstolo Paulo diz, acompanhado a esta vocação, deve vir junto o labor, a dedicação daquele que é vocacionado para estudar. Ora, como eu vou saber se eu tenho a vocação para o ensino se eu não leio a Bíblia? Como eu posso saber se tenho a vocação para o ensino se eu não me debruço sobre as Escrituras para pesquisar, para buscar, para conhecer? Este dom é dado por Deus, o dom do ensino, estamos falando do dom do ensino. Esse dom do ensino é dado por Deus, mas que em contrapartida Deus exige daquele que recebe este dom uma dedicação. Dedicação à leitura da palavra, dedicação à pesquisa, dedicação a comparações. Você lê o texto aqui, você lê outro texto ali, você vai aprendendo e crescendo, e no exercício deste labor intelectual, podemos assim dizer, quando você se debruça para ler um texto, quando você se debruça para ler um livro, quando você se debruça a tirar tempo para estudar,
aí atua a sabedoria de Deus, lhe direcionando, lhe pontuando, lhe ensinando a poder separar aquilo que é conhecimento válido daquilo que é conhecimento inválido. Porque em toda, não a palavra de Deus em si, porque a palavra de Deus, ela é bíblica, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ok? Mas quando nós nos deparamos com qualquer comentário, nós precisamos ter o cuidado de poder separar uma coisa de outra. Então, primeiro eu tenho que ter o cuidado para evitar esse anti-intelectualismo, achar que o Espírito Santo vai dar na hora, não precisa orar, não precisa jejuar, não preciso ler o texto, porque... E aí se passa até uma falsa ideia de que pregar é muito fácil, né? Quando você vê uma pessoa que defende esse tipo de pensamento, você percebe o quanto que esta pessoa ela é superficial nas suas apresentações com relação à exposição textual. Porque quase sempre não cita texto, quase sempre a base da sua exposição vai ser sempre baseado em sonhos, vai ser sempre baseado em histórias ou qualquer coisa, porque quem lê o texto, você percebe logo na exposição. Quem se debruçou sobre o texto, você percebe logo na hora que está expondo. E é por isso que o professor da escola dominical, muito mais ele que Deus chamou para estar à frente da classe, tem que ter esta consciência, esta responsabilidade que Deus lhe deu àqueles filhos espirituais para nutrir espiritualmente. E aí, para que eu possa nutrir, eu tenho que dar um leite que não seja falsificado, um leite substancioso. Por outro lado, há um outro extremo que também deve ser evitado, que é a exaltação exacerbada do academicismo teológico. Há pessoas que vivem na euforia do academicismo teológico e muitas vezes acabam se aprimorando tanto em teologia que não conhecem nem a Bíblia. Não é por um acaso que na Idade Média existiam doutores em Bíblia que nunca tinham lido a Bíblia toda. É um perigo que nós precisamos estar atentos para evitar, né, cair nesse engodo, nem cair no engodo do anti-intelectualismo, achar que não precisa, o Espírito Santo está dentro de mim, me orienta em tudo, porque isso acaba parecendo até uma soberba espiritual, achar que não preciso ler a Bíblia, não preciso ler comentário, não preciso ler nada porque o Espírito Santo é que direciona, isso é soberba espiritual. E por outro lado, fazer uma exaltação do academicismo teológico como se fosse a lente espiritual sobre o qual tudo deve ser compreendido. E precisamos entender isso de maneira clara, porque assim como a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25. Se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente, né? Capítulo 11, desculpa. Mateus capítulo 11, versículo 25. O texto diz o seguinte: naquele tempo respondeu-lhe Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. É claro que o contexto que a gente vê aí anterior fala sobre as 3 cidades impenitentes que mostra a soberba e arrogância, ou seja, por quê? Porque o sábio no contexto aqui era tão arrogante que achava que não precisava aprender mais nada. Aí o próprio Senhor Jesus, ele vai orar ao Pai e dizer: Senhor, há coisas que ocultaste aos sábios, revelaste aos pequeninos. Mas o mesmo Deus que ocultou a revelação aos sábios e revelou aos pequeninos, ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos, é o mesmo Deus que lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 21, veja o que é que o texto nos diz. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Observe que o mesmo Deus que revela coisas ocultas aos pequeninos, que não revelou aos sábios, Daniel diz que é o mesmo Deus
que dá sabedoria aos sábios. Olha, o sábio já é sábio, mas Deus dá a este sábio uma sabedoria maior. E Daniel ainda diz, ciência aos inteligentes. Ou seja, o Deus que revela coisas ocultas aos pequeninos, aos simples, que não revela aos sábios, é o mesmo Deus que dá sabedoria. Olha, ele já é sábio. Deus dá sabedoria aos sábios e Deus dá ciência aos inteligentes. Porque, irmãos, diante de Deus não há acepção de pessoas. Deus não é contra o sábio e Deus não canoniza o simples. Existe simples arrogante. Por exemplo, quando o simples se coloca numa situação de dizer assim, eu não preciso aprender de ninguém porque Deus me revela tudo, ele está numa posição de arrogância. Se o sábio, em sua sabedoria, dizer eu tenho sabedoria, não preciso aprender de ninguém, ele está também na sua arrogância. Mas se o sábio que é sábio e se coloca diante de Deus e pede a Deus mais sabedoria, Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ali não está dizendo quem é que deve pedir. Ali não está dizendo se Deus vai atender apenas o simples ou se um sábio também pode pedir sabedoria. Ele está dizendo se alguém não estabelece quem é, ou seja, se um sábio em sua sabedoria, ele pede mais sabedoria a Deus, Deus compartilha a sabedoria a ele. Se um simples pede a Deus a sabedoria, Deus também vai dá-la da mesma forma que dá ao sábio. Uma outra coisa que precisa ser pontuada, queridos irmãos, no exercício dos dons, principalmente neste ministério de doutor e mestre, porque quando se fala de doutor e mestre, às vezes as pessoas têm uma percepção equivocada sobre este dom e parece que este dom é mais uma coisa da manifestação do campo natural, não é do campo espiritual. E quando nos debruçamos sobre a Escritura, por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, vou fazer a leitura aqui da NVI, esse capítulo 12, versículo 3, na NVI, ele diz o seguinte, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo deixa claro, isso aqui é uma orientação que é dada aqui em Romanos, mas se aplica a toda a realidade de dons espirituais. O que Paulo está combatendo aqui é a percepção que algumas pessoas, às vezes por serem usadas por dons espirituais, independentemente de qual seja o dom, tenha a sensação de superioridade. Paulo vai dizer, olha, a graça que nos foi dada, pela graça que me foi dada, diga a vocês todos, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Paulo disse, não tenha em nenhum momento um problema de autoimagem, achando uma coisa que você não é. Paulo está dizendo, lembre-se que se Deus lhe deu este dom, lhe deu exclusivamente com a finalidade de promover a edificação da igreja. Deus não dá dom a ninguém para tornar alguém estrela. Deus não dá dom a ninguém para destacá-lo ou destacá-la em meio à multidão, não. Os dons são dados visando exclusivamente a edificação da igreja, levar à unidade da fé e ao amadurecimento espiritual. Paulo deixa aqui claro, olha, Paulo diz, olha, Deus lhe deu, não tenha uma visão equivocada sobre você mesmo, achando que você é melhor do que outro, que recebeu um dom diferente. Ao contrário, veja o que o texto diz, tenha um conceito equilibrado. Ou seja, Paulo está dizendo, tenha humildade. Humildade é reconhecer os limites, é reconhecer que eu só posso ir e eu só vou até aqui. Daqui em diante, eu vou precisar sim da presença de Deus, da mão de Deus, para o exercício da atividade que eu estou exercendo. Há um outro problema também que o apóstolo Paulo fala sobre o exercício de dons. Primeiro problema é o problema da superioridade, complexa superioridade. Alguém se sente superior, Paulo diz, olha, fique
tenha uma postura de humildade, tenha equilíbrio. E lembre-se de que o que você tem não é seu, foi Deus que lhe deu, não é habilidade natural sua. E um outro conceito é um conceito de inferioridade. Tem gente que tem um determinado dom da parte de Deus, aí diz assim, mas eu não queria esse dom, eu queria aquele outro. E Paulo, ele vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15. Vou ler aqui rapidamente na NVI, que diz o seguinte: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Paulo deixa claro que Deus, embora haja unidade na igreja, mas Deus promoveu a diversidade dentro da igreja, a diversidade de dons. Então, eu não posso nem me orgulhar pelo dom que Deus me deu, como também eu não posso achar que o dom que Deus me deu é inferior ao dom que Deus deu a outro e por conta disso deixar de produzir. Deus nos chamou, Deus repartiu, Deus deu e estes dons devem ser utilizados para a glória e honra do seu nome e edificação na igreja. No ponto de número 1, Jesus, o mestre por excelência. O texto nos diz o seguinte: doutor incomparável, percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, versículo 23. O ministério terreno, nos seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus é reconhecidamente mestre. Vimos aqui, ao longo dessas lições, de que ele foi reconhecidamente apóstolo, foi reconhecidamente evangelista, reconhecidamente profeta, reconhecidamente pastor e agora reconhecidamente mestre. Além desta referência, nós temos aqui Mateus capítulo 8, versículo 19, Mateus capítulo 12, versículo 38, Mateus capítulo 17, versículo 24, Marcos capítulo 5, versículo 35 e João capítulo 11, versículo 28. Então, todas estas referências que nós citamos aqui, talvez você não tenha acompanhado, mas não tem problema, né? Ao término da escola, né? Esta escola dominical ficará aí gravada e os irmãos podem depois acompanhar estas referências. Então, todas estas referências mostram que o Senhor Jesus era, assim, reconhecidamente mestre. E quando nós falamos sobre Jesus como mestre, alguns autores chegam a dizer que em torno de 40 a 60 vezes em toda a Bíblia, Jesus é chamado de mestre, né, porque ele ensinava nas sinagogas, Mateus 9:35, em casas particulares, Mateus 9, 9 a 13. Jesus ensinava no templo, Mateus 21, 23, ensinava nas aldeias, Mateus 6 e 6, nas cidades, Mateus 11, 1. Ou seja, para Jesus não havia lugar específico para ensinar. Onde houvesse povo, onde houvesse gente, Jesus estava aí ensinando. E isso é interessante até para o professor de escola dominical, porque qual é o número mínimo de aluno numa sala de aula? Um aluno é suficiente. Um aluno é suficiente para a composição de uma classe de escola dominical. Não importa se esse aluno está no centro da cidade, se este aluno está nos bairros, se esse aluno está na zona rural ou onde quer que ele esteja. O que é que Jesus fez? Jesus ia atrás dos alunos. Jesus ia procurar os alunos. Jesus ia levar a palavra aos alunos. Jesus não esperava que os alunos viessem até ele, mas Jesus ia até os alunos. Jesus ia nas sinagogas, Jesus ia nas casas, Jesus ia no templo, ia na cidade, nas aldeias, em vários lugares. E o nosso Senhor é o maior paradigma daquele que é chamado para exercer este ministério do ensino.
Continuando aqui, ainda no tópico 2, do subtópico 2 do tópico 1, nós temos aqui o mestre divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei, chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu que em Jesus um personagem incomum no seu tempo. Observe que este grande encontro de Jesus, lá em João no capítulo 3, que é o maior sermão de Jesus individual, um evangelismo pessoal, é um dos maiores sermões e mais profundos sermões de Jesus, foi justamente dado àquele mestre da lei, aquele homem que tinha uma certa posição de destaque e que havia se admirado com o Senhor Jesus, porque não só pela operação de milagres que era realizada através da vida de Jesus, mas também pelo ensino do mestre. Porque o ensino de Jesus, ele não se limitava, o ensino de Jesus não se limitava apenas à exposição do conteúdo doutrinário. O ensino de Jesus não se limitava apenas à exposição de uma doutrina do Antigo Testamento ou de um novo ensino. Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 1, ele deixa claro que aquilo que o Senhor não só começou a fazer, mas também a ensinar. Jesus primeiro fazia para depois ensinar. Primeiro ele praticava, chamado de ortopraxia, ou seja, a fazer a coisa correta, ortopraxia. E depois que Jesus fazia, ele ensinava. E a isto chamamos de ortodoxia, ou seja, o ensino correto. Jesus primeiro praticava e Jesus depois ensinava. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a autoridade que Jesus tinha na exposição do seu ensino era diferente da autoridade dos escribas e por isso se admiravam com ele. Por exemplo, nós temos no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 28 e 29, uma parte do texto diz assim: e todos se maravilhavam da sua doutrina. E todos se maravilhavam de sua doutrina porque ele não ensinava como os fariseus, mas ensinavam como quem tendo autoridade. E o que é ter autoridade? É falar alto? Ter autoridade é falar gritando? É porque Jesus falava gritando? Não. A autoridade no ensino de Jesus era dado pela prática de Jesus aquilo que ensinava. Havia uma coerência ética entre aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus ensinava e aquilo que Jesus vivenciava. E o mestre nos ensina não só pela exposição do seu conteúdo, mas nos ensina, acima de tudo, pela prática que ele vivia, né? Por aquilo que ele praticou. Jesus não só ensinava aos seus discípulos a orar, mas também Jesus orou. Jesus não ensinava apenas os seus discípulos a evangelizar, mas também Jesus evangelizou. Jesus não só ensinava aos seus discípulos a ensinarem a outros, mas Jesus também praticava, acima de tudo, aquilo que ele ensinava. Em Atos 1:1 é por isso que Lucas, ao fazer a pesquisa sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos e ter sido um testemunho ocular do ministério de Paulo, em Atos 1:1 ele vai dizer: e o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. O que havia marcado, o que havia sido fincado na mente de Lucas sobre o exercício do ministério de Jesus, o ministério do ensino, era muito mais aquilo que ele praticava. Por isso que ele diz, olha, não só começou a fazer, mas também a ensinar. E aqui no tópico de número 3, do tópico 1, subtópico 3, tópico 1, diz assim: o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículo 4 e 5. E ainda continua: que cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos seus discípulos. Ou seja, uma grande característica daquele que tem da parte de Deus o dom de mestre ou o dom de ensino é a humildade. Não há, irmãos, harmonia alguma entre conhecimento bíblico e arrogância. Porque quando falamos em arrogância, a primeira pessoa que nos vem à mente quando falamos de arrogância é Satanás. Soberba é Satanás. O próprio texto que nós lemos aqui de Romanos 12, 3, quando Paulo diz: ninguém tenha um conceito equivocado de si mesmo, mas pense sobre si mesmo com equilíbrio, segundo a graça que Deus nos deu. Paulo está dizendo: olha, aquele que é chamado para o dom, que é vocacionado por Deus para o dom do ensino, na vida dele não deve haver espaço para arrogância, não deve haver espaço para altivez de espírito, não deve haver espaço para soberba. Mas o paradigma para todo aquele que é chamado por Deus para exercer o ministério do ensino é o próprio Senhor Jesus. E quando pensamos em Jesus, não tem outra coisa que nos vem à mente a não ser humildade. O autor pontua aqui a humildade do mestre em servir aos seus discípulos. Enquanto que esta compreensão no mundo aí fora de que o mestre, ele deve ser servido pelos seus alunos, no conceito bíblico, o mestre, ele deve servir aos alunos, porque ele foi chamado para ser aquele que vai trazer a edificação, promover a edificação da igreja. E um dos pontos mais fantásticos que nós podemos ver no ministério de Jesus é justamente a forma como Jesus ensinava. O Senhor Jesus, o método que ele usava era um método simples. Jesus não procurava, no mundo conceitual da filosofia grega, as formulações filosóficas profundas para trazer ou para basear os seus ensinos. Ao contrário. Jesus, quando queria ensinar sobre fé, ele pegava um grão de mostarda. Jesus, quando queria ensinar sobre a necessidade de evangelizar, ele pedia: olha aí para a seara, veja como os campos estão brancos. Assim como campos estão brancos, assim é a seara de vidas, são as vidas que estão aí no mundo. Ele disse: olha, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus está falando do contexto da sua época. Havia muito trabalho e poucos trabalhadores. Jesus, quando quer ensinar sobre a perseverança, ele usava uma parábola, a parábola que é chamada do juiz iníquo, mas que poderia ser melhor intitulada como a parábola da viúva perseverante. É claro que este título, a parábola do juiz iníquo, não está nos originais. Isto foi acrescido, com a maneira com o objetivo de facilitar a divisão textual e a compreensão do que aquilo que estava sendo colocado, mas não está nos originais. Eu acho que melhor seria colocado ali a parábola da viúva perseverante, que está lá em Lucas capítulo 18. Então, quando Jesus quer falar sobre perseverança, ele pegou justamente aquela figura, aquela mulher que estava buscando no juiz iníquo resolver a sua causa, e o texto diz que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum, mas mesmo assim, mesmo ela percebendo que aquele juiz era iníquo, que aquele juiz não tinha princípio nenhum, não respeitava nem a Deus nem a homem nenhum, mas ela insistiu tanto que o juiz disse: olha, eu quero me livrar desta mulher, daí o que essa mulher precisa.
Então o Senhor, ele vai pegar figuras do seu dia a dia. E é tão bom, irmãos, quando aquele que é chamado por Deus compreende esta necessidade, esta profundidade de trazer o conhecimento dentro de uma linguagem simples em que as pessoas podem compreender. Jesus, ele é exemplo não só pelo exemplo que ele dava em praticar aquilo que ele ensinava, mas ele também é um exemplo pedagógico. Jesus usava os elementos do dia a dia que as pessoas conheciam, a dracma, os valores, a colheita, os elementos do seu contexto, daquilo que as pessoas estavam familiarizadas, para a partir daquilo ali trazer um ensinamento. Então é tão bom, quando nós compreendemos que a nossa missão, enquanto professores de escola dominical, é promover a edificação da igreja. E promover a edificação envolve sim compartilhar e comunicar esta verdade dentro de uma linguagem simples em que todas as pessoas possam compreender. Porque aquele que recebe de Deus esse dom, primeiro ele vai digerir aquilo que recebeu. Ele vai aprender para ele mesmo, para depois que aprender para ele mesmo, ele pode compartilhar. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 2, quando Paulo vai falar sobre a incoerência dos judeus em terem recebido a lei do Senhor e não cumprido. Paulo diz, olha, vocês não sabem que quando ensinas, a ti mesmo ensinas? Paulo está dizendo, você não sabe que antes de ensinar, você primeiro aprende para depois ensinar? Então este é o princípio de todo aquele que é chamado por Deus. Ele tem que ter o seu momento de luta, o seu momento, o seu labor, na oração, no jejum, na pesquisa, na leitura da palavra de Deus. Talvez, meu irmão, você possa dizer, pastor, olha, eu sinto da parte de Deus que eu tenho esta vocação para o ensino. Mas tenho dificuldade de ler, e muitas vezes quando eu abro a Bíblia para ler, meus olhos começam a lacrimejar, começa a dar sono, e depois que eu fecho a Bíblia, passa o sono todo. Mas eu quero dizer a você que isto ocorre não é porque existe algum elemento sobrenatural aí intervindo na sua leitura, não, de forma nenhuma. Isto ocorre porque, de fato, você não tem o hábito da leitura, então o seu organismo rejeita. Ora, se eu não tenho o hábito da leitura, é provável que quando eu parar para me debruçar sobre algum conteúdo, haja uma reação natural do meu corpo. Mas quando a irmã se debruçar e colocar um objetivo, não, hoje eu vou ler um capítulo da Bíblia, amanhã eu vou ler mais outro, amanhã eu vou ler mais outro, e assim sucessivamente vai chegar um dia que quando você não lê, você vai sentir o vazio. O que é isso? É criar o hábito da leitura. Continuando aqui no tópico de número 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. A ordem de Jesus. Ele diz o seguinte: antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus 28, 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 6. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Uma coisa que é bom pontuar aqui é o seguinte, irmãos. A partir da grande comissão, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, isso fica claro que o ensino também é uma atividade da igreja como um todo. Do mesmo jeito que evangelismo é atividade da igreja, embora Deus vocacione alguns especificamente, como nós já estudamos aqui, com o dom de evangelista, mas o ensino também, assim também, melhor dizendo, o ensino está para a igreja também, como a evangelização está também a partir da grande comissão. Ou seja, todos nós, enquanto igreja, fomos chamados para ensinar.
Enquanto igreja, todos nós temos a responsabilidade deste ensino. Agora, claro, Deus vai separar algumas pessoas especificamente, e aí a partir de Efésios 4:11, pastores e mestres, mostrando que também o ensino está ligado ao ministério pastoral. Ou seja, o ensino não é só uma atividade da igreja, é uma atividade do exercício do ministério pastoral e é uma atividade também daquele que Deus chama como dom do ensino para, a partir desta habilidade que Deus compartilha, poder ajudar o seu pastor na manutenção da doutrina na igreja. Então nós temos o ensino como prática da igreja, como atividade da igreja, o ensino como prática do exercício pastoral, pastores e mestres, né? Pastores e mestres. E nós temos também o ensino como um dom que é dado por Deus, e aí dom de serviço, né? Não é dom ministerial, aí é dom de serviço, na relação de Romanos capítulo 12, 7, é um dom de serviço. E é dado para alguns cristãos, de um modo geral, para desenvolverem essa habilidade e trabalharem na edificação da igreja. Continuando ainda neste ponto, pouco mais abaixo, diz assim: tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Este dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, este tópico aqui deixa claro, primeiro, que o ensino foi dado também como atividade da igreja. Ele foi praticado pelos apóstolos. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso deixa claro, né? Jesus deu aos apóstolos, os apóstolos praticaram, né? Ensinaram na igreja primitiva, e houve sim um ensinamento persistente. O tópico de número 3 subtópico 3 do tópico 2, diz que os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes do colégio apostólico, Atos 5:42 e 4:41. Vamos agora para o tópico 3, tópico de número 3, a importância do dom ministerial de mestre. O tópico de número 3 diz o seguinte, o tópico 1, subtópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. É importante destacar o seguinte, irmãos, que esta vocação, como já dizemos no início do nosso estudo, esta vocação em nenhum momento tem a ver com qualificação acadêmica. Eu conheço, por exemplo, cooperei com o nosso pastor em uma escola bíblica dominical, onde nós tínhamos lá ali um exímio professor e uma exímia professora de escola dominical, que não tinham nenhum ensino fundamental completo, mas era um homem e uma mulher que ensinavam com autoridade, com graça, com unção, e ensinavam a palavra. Não tinha espaço para conversa paralela, não tinha espaço para sonhos, não tinha espaço para revelação, não tinha espaço para a ministração da palavra. Mas nesta mesma escola também conheci um aluno da escola dominical que era doutor em determinada área e que era professor universitário. E que chegou para mim e disse: olha, irmão Nadir Jackson, eu não sinto vocação para o ensino na igreja. Eu fico maravilhado com o meu professor, que era justamente este professor que mencionei. Fico maravilhado com ele pela graça que Deus dá, pela sabedoria que Deus dá. E eu queria ter esta sabedoria que este homem tem. Mas sei que Deus não me chamou para exercer o ministério do ensino na igreja. Mas como pode? Ele era professor universitário. Ele era doutor na área de sua formação. Mas ele não sentia vocação para isso.
Deus, quando vocaciona, Deus não vai vocacionar aqueles que têm aptidões naturais para a vida acadêmica. Isso não é critério que Deus usa, irmãos, para vocacionar para o ministério do ensino de forma nenhuma. Como também não recebe o dom de mestre aquele que seja mestre no mundo secular, não, de forma nenhuma. Ou aquele que seja doutor no mundo secular, não, porque aqui é uma dádiva de Deus e Deus dá a quem quer. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem critérios. Não, eu vou dar estes dons aqui para aqueles que não têm formação, a formação acadêmica, uma educação acadêmica formal, e estes dons só para aqueles irmãos que não têm uma formação acadêmica formal. Não, nós vimos aqui, tanto em Mateus 11, 25, Jesus orando e agradecendo que as coisas que ocultaste aos sábios revelaste aos pequeninos, como também Daniel lá dizendo que Deus deu sabedoria aos sábios, inteligência aos entendidos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Tenha isso em mente de que a vocação ao ensino é dado por Deus, é Deus quem dá. Se Deus deu aquele irmão, vai voltando ao contexto que nós falamos, se Deus deu aquele irmão simples que não tem um ensino fundamental, a habilidade, a capacidade de fazer exposições escriturísticas, coisa tremenda na palavra, quando vai apresentar a aula, e não deu aquele outro que é professor universitário, é doutor, mas não se tinha vocacionado, quem nós vamos reclamar? Vamos reclamar de Deus? Não, irmãos, que Deus dá a quem quer, e Ele não faz em nenhum momento acepção de pessoas. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, saber que Deus não privilegia nenhum grupo em detrimento de outro. Deus não privilegia aqueles que têm a sua vida acadêmica em detrimento dos mais simples, nem privilegia os mais simples em detrimento daquele que tem a vida acadêmica. Aquele que é mais simples, se é soberbo, Deus rejeita. Aquele que é acadêmico, se é soberbo, Deus rejeita. Se o acadêmico é humilde, Deus dá graça. Se o simples é humilde, Deus dá graça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Então, continuando aqui rapidamente, vamos para o tópico de número 2, subtópico 2, do tópico 3, que diz o seguinte: a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade na fé e um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem é discipulando. Para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Nós temos um texto aqui rapidinho que eu gostaria de ler para os irmãos, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2. Veja o que é que Paulo fala desse discipulado contínuo. Ele diz o seguinte, versículo 1 e 2 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso deixa claro que o discipulado, ele deve ser contínuo. Eu sou crente, eu sou salvo, mas todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou crescendo. Quando alguém acha que já sabe de tudo e não precisa aprender, acaba caindo no problema lá daqueles crentes lá de Roma, onde o escritor aos Hebreus escreve e diz: olha, pelo tempo que vocês têm de fé, vocês já eram para ser mestres, mas têm necessidade que alguém vos ensine de novo, pois vos tendes tornados tardios em ouvir, ou seja, não queriam aprender porque achavam que já sabiam de tudo. Vamos para o tópico de número 3, rapidamente, diz o seguinte: requisitos necessários ao mestre. Apresentamos aqui alguns requisitos importantes. Primeiro, ser salvo em Cristo. Primeiro, ser salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica da parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assim como não há verdade nem firmeza nelas. Nós precisamos não só
ensinar ou conhecer aquilo que nós ensinamos do ponto de vista intelectual, mas acreditar naquilo que estamos ensinando. No tópico de número B, o tópico B diz assim: hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. E nós temos aí 2 Timóteo 4,13, que eu acho que é um texto fantástico, onde o apóstolo Paulo já está no final da sua fé, ou no final da sua vida, melhor dizendo, e ele pede para que tragam os livros e os pergaminhos. Mas, irmão, como é que uma pessoa está no final de sua vida, num calabouço escuro, contando já os dias da sua vida, e pede para trazer livros e pergaminhos, ou seja, os livros e a Bíblia? Podemos assim traduzir a Bíblia? Isso mostra que o apóstolo Paulo disse que o maior desejo dele, a gente pode traduzir, o maior desejo de Paulo era morrer lendo a Bíblia. Será que temos lido a Bíblia, irmão? Será que temos dado à Bíblia o tempo suficiente que ela merece para as nossas vidas? Será que temos nos debruçado sobre esta Escritura? Rapidamente aqui no tópico C fala sobre o preparo intelectual. É importante que leiamos a Bíblia e também bons livros. O B fala sobre um coração em chamas. É interessante pontuar de que existem algumas pessoas que dizem o seguinte, que não buscam conhecimento bíblico ou se aprofundam porque o crente vai esfriar. Eu não sei como é que o crente esfria lendo a Bíblia. Eu não sei como o crente esfria pesquisando sobre a Bíblia, a não ser que ele vá beber de fontes liberais. Mas se ele está bebendo da Escritura, então ele vai se fortalecendo. E uma última informação aqui para trazer para os irmãos, nosso tempo já está correndo. Nós temos a diferença entre dom ministerial de mestre e dom de ensino. Isso algumas pessoas às vezes confundem, é bom pontuar aqui. Primeiro, alguns escritores erroneamente defendem o dom ministerial de mestre como o dom de ensinar serviço. Mas é importante salientar que o dom ministerial de mestre ou doutor é exclusivo para obreiros. Obreiros, que é um dom ministerial. Isso a gente pode ver Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3 e Efésios capítulo 4, versículo 11. Já o dom de ensinar é um dom de serviço, Romanos 12, 6 a 8, e está acessível a todos os cristãos. Muitos professores, discipulados, escola dominical possuem esse dom e prestam grande serviço para o reino de Deus. No entanto, além de possuir este dom, é necessário que o professor seja amante da Bíblia e de bons livros. E para concluir, nós vamos ler aqui a conclusão da nossa lição, que nos diz o seguinte: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não haveria obreiro mais bem, porque não havia obreiro mais bem preparado que ele. E aí as referências Atos 17, 15 a 34 e Tito 1 e 12. Esse, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com a mansidão e temor à razão da nossa esperança. Não adianta ter preparo intelectual se não tem o poder do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu busco conhecimento, mais o meu coração pega fogo. Mas eu sinto vontade de estar na presença de Deus, mas sinto vontade de me aproximar de Deus. Quanto mais eu busco me aproximar de Deus através de outras fontes, que enfatizam apenas coisas aqui desta vida, mas eu me distancio do Senhor. Queridos irmãos, que Deus nesta manhã nos abençoe e que possamos, a partir daquilo que Ele nos falou nesta manhã, refletir e Deus possa nos ajudar a aplicar esta palavra em nosso coração. Nesse momento nós estamos na campanha estadual de oração. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua bênção toda especial
em favor dos 10 motivos da campanha estadual de oração. Nós temos aí o primeiro motivo: orar pela igreja, pelo pastor presidente e os obreiros da casa do Senhor. Orar por salvação de vidas e retorno dos desviados. Terceiro, pelo fortalecimento das famílias. Quarto, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Quinto, pela obra missionária. Sexto, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Sétimo, pelo Brasil e seus governantes. Oitavo, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Nono, pela recuperação econômica de nosso país. E décimo, pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos orar ao Senhor neste momento e pedir a Ele a sua bênção toda especial. Se você puder encurvar a sua cabeça, neste momento, por gentileza, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, Senhor, que nos concedeste e estar em Tua presença, ó Deus. Te agradecemos pelos louvores aqui entoados, pela palavra ministrada. Ó Pai, nos ajuda a aplicar esta palavra em nossos corações. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor destes 10 motivos da campanha estadual de oração. Ó Pai, que Tua igreja aqui no estado de Pernambuco tem se mobilizado, Senhor, tem se mobilizado, se arregimentado em um grande exército de oração, Senhor, e pedir a Ti a Tua misericórdia, o Teu favor, Senhor, a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, nesta manhã atender a nossa oração, a nossa petição, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, continua abençoando a cada um de nós, aos Teus filhos que estiveram conosco nesta manhã, Senhor. Abençoa, aplica a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de nós. E queremos, em nome de nosso pastor presidente e de toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, agradecer a todos os pequenininhos, as classes do pré-adolescente, adolescente, juvenis, classe de jovens do PROAT. Recebam agora aí virtualmente aí um abraço do nosso pastor. Deus abençoe a cada um dos irmãos e estaremos juntos no próximo domingo, se o Senhor, é claro, não voltar, para a glória e honra do Senhor, para aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.